Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Estamos diante hoje aqui, na minha opinião, da obra-prima, de uma obra-prima da carreira aqui de Hikaru Nakamura, jogando partida clássica no Norway Chess, pensada contra o campeão do mundo, Gukesh, meus amigos. A gente tem aqui, pra mim, assim, o suprassumo. O Hikaru Nakamura tá falando que tá querendo aposentar, então parar agora. Podia parar agora. O que ele vai fazer aqui é simplesmente surreal. É uma partida surreal aqui do Hikaru Nakamura que a gente vai assistir agora. Inclusive, o mundo do xadrez está vivendo grandes transformações nesse torneio, né? Eu acho que esse é um dos torneios mais importantes da história do xadrez que a gente está acompanhando, né? A gente teve ali a situação do Magnus Carlsen dando aquela explosão, né? Aquele soco na mesa que representa muito, representa talvez o fim da carreira do Magnus Carlsen em termos de partida pensada e tudo mais, né? Representa uma transição da vida do Magnus Carlsen, do xadrez e agora a família, a esposa, vai nascer uma criança. Então a cabeça do Magnus Carlsen não consegue mais. Não, e eu acho que daqui para frente não tem, é um caminho sem volta, né? Quando você cria família, vira pai, a sua cabeça e o seu foco não consegue, não vai conseguir, aí tomara, né, que não consiga ser 100% do xadrez, porque agora, claro, você tem outras prioridades, outros objetivos na vida, né? Então o Magnus Carlsen tá numa, mas não deve ser fácil pro Carlsen, deve ser doído, ele vai precisar de muita ajuda da família, possivelmente de, né, acompanhamento de terapia e tudo isso ajuda, né, a manter ele saudável, porque não vai ser fácil pro Magnus Carlsen sair, né, de uma coisa que ele fez a vida inteira, né? Ele pode continuar fazendo, mas ser o melhor, ser o número um do mundo e tudo mais, isso uma hora vai ficar para trás, é inevitável. É inevitável. Por conta de foco mesmo, né? Aquilo que você deixa de colocar o foco, vai. As outras pessoas vão, né? Quem tem aquele foco vai buscar. Não tem jeito, é assim em tudo, né? Também é assim no xadrez, né? Então não vai ser fácil para Magnus Carlsen e a gente vai vendo esse desenrolar diante dos nossos olhos, né? O Magnus Carlsen vivendo isso, a angústia, a gente fica torcendo para ele não ficar triste, né? Para ele passar bem por essa fase e tudo mais, mas não deve ser fácil não, meus amigos. Magnus Carlsen. E o Hikaru Nakamura tá também numa fase, mas ele tá numa fase menos melancólica, porque ele não chegou ele não é o melhor da história, ele é uma lenda, um dos melhores, com certeza, mas ele não viveu isso, né? E ele tá muito tranquilo. A impressão que eu tenho é que o Ricardo tá muito consciente da fase dele e tá no auge, tá brilhando, né? Mas ele não liga mais, isso é que é interessante. Ele tá no auge, mas ele não dá bola mais, entendeu? É diferente do Carlsen. O Carlsen tá se importando, né? A gente percebe que ele tá se importando, o soco na mesa, as entrevistas, ele tá muito se importando, tá muito incomodado, né? Tá falando que tá triste. Os próprios jogadores já viram assim, ele tá desmotivado, ele tá triste. O Naka não, o Naka, ele tá lá, tá de boa, né? É curioso isso, são maneiras muito diferentes e situações muito diferentes, mas ao mesmo tempo trazem essa similaridade de um fim de carreira, né? O Nakamura tá meio que... Ele alcançou a maestria, né, absoluta do xadrez e tá numa fase muito bonita de ver. A do Carlsen já é uma fase mais angustiante de acompanhar, né? Vamos dar uma olhada nessa pérola. Hikaru Nakamura abre a partida com o peão do rei E4, foi jogado. Temos aqui E5 pelo Gukesh, campeão do mundo. Cavalo em F3, cavalo C6 e aqui D4. Olha que rara, abertura escocesa. Peão toma. E aqui o Nakamura não foi pro gambito escocês, que eu jogaria. Muitos de nós jogaríamos, né? A gente que gosta de uma diversão, de um gambito na abertura, de uma baixaria, né? Mas aqui não é possível, a gente brinca baixaria, mas é possível jogar, é forte o gambito escocês. Cavalo toma foi jogado, cavalo em F6, cavalo C3 e aqui bispo B4, o Gukesh segue colocando pressão no centro, o cavalo agora tá cravado. Cavalo por C6 foi jogado pelo Naka, é claro que é possível capturar aqui em C3 se você quiser arruinar a estrutura de peões, mas vai se livrar do par de bispos, o Gukesh prefere não se comprometer tanto assim, segue com B por C6 e o Hikaru segue com bispo D3. Não apenas protegendo o peão central, mas preparando para colocar o rei em segurança. Gukesh coloca o rei em segurança, o Nakamura faz a mesma coisa e aqui D5 diretamente atacando
o centro. Muito bem, meus amigos. Aqui Hikaru Nakamura segue com trocas, peão toma, mas o Gukesh segue com bispo G4 diretamente, não retomando simplesmente o peão central, mas indo para cima da dama. O que é isso? F3 foi jogado, e agora? Vai ficar com um peão a menos aqui o Gukesh. Hikaru Nakamura até poderia capturar aqui o peão em C6, mas isso não faz com que as brancas tenham material a mais para sempre. Nessa variante poderia seguir, por exemplo, com dama D4 com cheque, depois de rei H1, bispo toma, e depois de peão toma, dama toma atacando a torre, e depois de um torre B1, bispo G6, e sim, as brancas têm aqui um peão a mais, mas as pretas têm uma boa posição, né? Apesar de não ter o par de bispos, não é muito natural, por isso tem que ter estudo, né? Mas aqui o peão de C6 está caindo, a posição ela é estável aqui para as pretas, tá? Então, bela sequência aqui do Gukesh, jogou com velocidade. Ele não estaria jogando isso se não tivesse certeza do que está fazendo aqui na abertura. E Hikaru Nakamura vai para uma complicação agora, porque ele segue com o lance bispo G5 e não capturando lá em C6, segue melhorando a posição das suas peças e o Gukesh recupera o seu material, desdobra o peão, tudo igual aparentemente. Mas o Hikaru Nakamura começou o jogo, ele tem as peças brancas, ele quer tirar alguma iniciativa disso, segue com bispo por cavalo e depois de dama toma, cavalo por D5, coletando madeira, colocando no bolso e ficando com um peão a mais. Mas o Gukesh não jogou com essa velocidade toda se ele não soubesse o que está fazendo. O Gukesh segue imediatamente recuperando material com dama por B2 e depois de torre B1 atacando a dama e o bispo que está atacado duas vezes, Gukesh segue ao toque com o lance bispo C5 cheque, ganhando um tempo e depois de rei H1 dama em E5. Gukesh fez a sua lição de casa, Hikaru Nakamura também fez a sua lição de casa, os dois jogaram isso daqui ao toque, jogaram com muita velocidade, estão numa posição, claro, de igualdade, uma posição estudada com máquinas, com as máquinas mais poderosas que a gente tem na atualidade, por isso eles chegaram nessa posição em plena igualdade. Hikaru Nakamura segue com o super lance torre 1 e agora pendurou o cavalo, nada disso, a partida segue com o melhor lance dama D6. Pessoal, aqui tem um tático muito tranquilo para esse nível, e para a maioria, e para muitos de nós, não vou dizer a maioria, porque tem muita gente que está começando no xadrez, né, e tudo mais. Então, por que não pode capturar aqui o cavalo? Tem um golpe tático, será que você consegue perceber o problema desse lance? É isso mesmo, aqui as brancas ganham, né, com o bonito lance. Bispo por H7, um ataque descoberto que não tem como recusar, é uma oferta, é uma proposta irrecusável. O ataque do poderoso chefão é o Corleone Gambit. Aqui é uma proposta irrecusável, você está em xeque, né? Você tem que capturar e aí perde a dama. Por isso, meus amigos, dama D6 foi jogado por Gukesh. E o Hikaru Nakamura segue com o lance cavalo em E7, tudo jogado ao toque. É lance 17, ainda tá no livro de abertura deles. O Gukesh não tem outro lance aqui, é forçado. Rei H8. E o Naka segue com o lance dama em E2, cara. Haja estudo pra ficar tranquilo com esse cavalo aí na sétima horizontal, né? Mas o que tá acontecendo? A posição aqui ela é perigosa, né? Porque o jogador aqui mais desavisado jogaria com torre de A em E8 e aqui tá levando cavalo G6, né? Esse aqui é o problema. Esse lance viria com cheque. E depois aqui de peão toma, você tá capturando aqui a torre, né? Com um ataque muito forte, por exemplo, aqui se toma, torre toma com cheque, rei H7 e torre de B em B8, indo para ataques aqui de cheque mate. E eu não sei se tem como escapar disso daqui, talvez tenha que começar a devolver material, se tentar escapar com o rei rasga um H4 e a ameaça de checkmate. Já não tem mais como evitar aqui, você tem como postergar, talvez, mas entregando muito material e as brancas têm uma posição vitoriosa. Então, assim, é uma posição de muito estudo. Dama em E2 foi jogado, ficando com esse cavalo instável aqui, quase sem volta. Torre de A em B8, aqui o Gukesh parou para pensar bastante. Pela primeira vez na partida, o Gukesh pensa por uns 25 minutos aqui e vai para o melhor lance da posição, um dos melhores, bispo G6 e torre A B8. São lances muito bons aqui. Torre de A em B8 jogado pelo Gukesh. Uau, meus amigos. Será que o Hikaru tá preparado para isso? Hikaru segue com o melhor lance, dama em E4. Mas aqui ele gastou seus 8 minutos aqui também para pensar. E já chega ameaçando checkmate. Bispo G6 foi jogado, cavalo toma. E o Gukesh segue com um lance surpreendente aqui. Ele vai para o lance F toma. Um lance que
Não é o mais natural da posição, o mais natural é tomar com o peão de H, mas é um lance bastante interessante também, que visa deixar esse granito aqui, deixar o rei com a coluna H fechada, né? E ao mesmo tempo abrir para a coluna F. Interessante a abordagem do Gukesh. Será que dá para punir isso? Será que tá errado? E se tiver errado, será que dá para punir? Hikaru Nakamura segue com o melhor lance, o único da posição torre toma. E depois de torre toma, o melhor lance da posição G3, cara. Aqui começa a masterpiece do Hikaru Nakamura, uma obra de arte assim absurda. G3 é o melhor lance da posição, coloca granito nas casas escuras, dá mobilidade para o rei. Temos o lance torre em F8 e aqui rei G2, trazendo o rei para o jogo. É um rei que tem melhor qualidade. Se você comparar aqui, estrutura de peão, meio parecida na ala da dama, um pouquinho melhor para as brancas na ala do rei, por causa do peão dobrado, mas se isso fosse, se tirar todas as peças, talvez isso não seja uma vantagem. Mas, ok, a estrutura de peão um pouquinho melhor, bispos de cores opostas são incomparáveis, e a gente pode dizer que o rei está um pouquinho melhor colocado aqui para o Hikaru Nakamura. Bispo B6 foi jogado, esperando para ver o que acontece. Naka segue com H4. E esse lance já traz a ameaça de H5. E H5 não pode ser tomado, porque esse peão está cravado. Por isso, dama C5 foi jogado. Gukesh monta uma bateria nas casas escuras e vem para um contra-jogo. Contra-jogo esse que o Nakamura completamente ignora e torna irrelevante. Jogando lance F4, meus amigos. Aqui a gente não jogaria esse lance aqui, ou sei lá, torre F1, de repente, muito passivo. O Hikaru Nakamura segue simplesmente com F4, protegendo mais o peão de F3, porque o rei agora pode se distanciar, não tem sobrecarga se a dama chegar em F2, o peão está protegido. Por isso, dama em F5 foi jogado. Notem que não adianta o lance dama em F2 aqui, o ataque não tem continuação. O rei está seguro. Gukesh fica com medo aqui. Tenta trocar as damas. Dama em F5 foi jogado. Nakamura, poderia até trocar. Até não, seria até bom, mas o Naka não. Aqui ele vai fazer a sua masterpiece, sua obra de arte. Segue com dama C4, atacando aqui a dama. Dama vem para casa de F6 e o Naka segue com mais uma pancada, uma tijolada. Torre aqui em E5, uma torre super ativa. Dá suporte para a casa de H5. O ataque vai se construindo. Gukesh segue com o lance dama D6. Temos agora mais um lance espetacular aqui. Esse lance aqui do Gukesh, ele quer trocar as damas. Ele quer jogar dama D4 e começar algum tipo de contra-jogo, perpetuidade, alguma coisa do tipo, já que a torre não está mais cobrindo a fileira do fundo. Mas o Naka segue com mais uma pedrada C3, meus amigos, dizendo: você não vai trocar a dama de jeito nenhum. Aqui não pode, ali não pode. Gukesh segue com o lance dama em A3. Quem sabe de cá a dama pode começar a perseguir o rei. Hikaru Nakamura segue com rei H3, tornando mais longe esse ataque da dama. Dama D6 foi jogado. Notem que dama C1 aqui tá levando dama C6, controlando a casa de H1. E o ataque não existe mais, mesmo que se jogue um lance como dama F1 não pode por causa do bispo, mesmo que se jogue um lance como dama D1, atacando o defensor aqui de F1. Aqui as brancas vão para um ataque formidável, já tá quase acabando a partida. Bispo tentaria defender aqui em C5 e as brancas podem continuar com torre toma e depois de bispo toma, dama em A8, por exemplo, atacando o bispo, que não tem como defender. Então, se você tomasse aqui, o bispo estaria levando checkmate, né? Então, meus amigos, as peças do Nakamura estão muito... O Gukesh tem muitos problemas na posição. Segue com o lance dama D6, que é o melhor. E agora Nakamura segue com o lance rei G2. O que ele tá querendo com esse lance? Porque aqui não dá pra querer chegar no lance 40. Aqui não tem acréscimo no lance 40 nesse torneio não, pessoal. Aqui tem 30 segundinhos de acréscimo por lance. Aqui o Gukesh segue com dama em A3, rei H3, dama D6. Repetiram um pouquinho a posição. E o Naka poderia dizer, né? Tá tentando chegar no lance 40 pra ganhar mais uma hora. Aqui não tem. Hikaru Nakamura simplesmente repetiu a posição e mudou o lance, o que é sempre uma pancada psicológica. Porque você tá lá, oba, ele quer empatar. Putz, ele não quer, né? Quem tá recusando o empate aqui é o Nakamura. E quem tá aceitando o empate é o Gukesh. Percebem o golpe psicológico? Bateria nas casas claras continua existindo de novo. O bispo C5 foi jogado pelo Gukesh. O Gukesh não tem lance pra fazer. Olha a obra de arte. Rei G2 foi jogado agora aqui pelo Hikaru Nakamura. Dama B6, rei H3. Dama D6 repete mais uma vez. E o que o Naka faz? Muda de novo. Joga o H5, que ele já podia ter jogado. Ele tá só
martelando na cabeça do Gukesh que ele tá dominando o jogo. Dama D7, cheque foi jogado. Rei G2, bispo D6, ataca a torre. Torre vem pra casa de E6, tira a mobilidade da dama, fica aqui pra cima desse peão. Uau, meus amigos, como é que o Gukesh vai defender isso? Segue com torre F6, mas agora torre em E8 com cheque. Bispo volta pra cobrir e aqui dama em A8. Meus amigos, esse rei parece exposto. Esse rei parece que não vai sobreviver. Agora todas as peças largaram a proteção do rei, mas o rei tá falando: vai lá, galera, confia em mim, eu sou um rei, eu me garanto, é um rei valente. E aqui não dá tempo de capturar o bispo, simplesmente por conta de sequência aqui de checkmate. Por isso a partida segue com o lance dama D6 e agora no limite o Gukesh vai se segurando do jeito que pode, o campeão do mundo. Hikaru Nakamura segue com o lance torre D8. Protege o bispo, ataca a dama fica aqui em E7, tem que ficar... Tá todo mundo amarrado aqui na defesa. Hikaru Nakamura segue com essa ideia de peão toma e dama aqui em C8. Já tá difícil do Gukesh achar lance aqui. Tá muito difícil. Dama C5 foi jogado, um lance que faz algum sentido, continua fazendo a proteção e ganha mais um pouco de mobilidade para a dama. Hikaru segue com bispo em E4, domina essa diagonal, não tem mais cheque. Não adianta querer peão, não funciona, tem peça caindo. Por isso G5 foi jogado pelo Gukesh, tentando abrir um pouquinho a posição. Hikaru segue com o lance peão toma. Dama em F2 com cheque. O Hikaru permitiu isso porque agora rei H3 e o bispo está controlando aqui todas essas casas. Não é? Pode voltar para G2 se precisar. Se dama F1, por exemplo, aqui nessa posição, dá para voltar o bispo aqui. Ah, mas aqui tá, a torre está atacada, o bispo está atacado, a dama está atacada. O que faz? Teria que forçar a troca de damas, por exemplo, nessa variante. Não seguiu assim na partida, mas se tivesse seguido, olha o que o Nakamura ia fazer. Ia trocar as damas com tranquilidade e jogar bispo em E4. E essa torre agora teria que ficar defendendo o bispo e o rei já não tem mais o que fazer. Por exemplo, se torre F7, G6, torre F6, rei G4 e as brancas não tem lance, as pretas não tem lance, porque esse rei G8, bispo cheque, jogaria o rei para casa de H8 e aqui rei G5 defenderia o peão e tá chegando o bispo F7, não tem defesa para o bispo. Qualquer lance, torre F1, bispo F7. Olha a masterpiece. Olha essa imortal, essa obra de arte que vai fazendo aqui o Hikaru Nakamura para cima do Gukesh. Por isso o rei H3 exclama. A partida segue com torre F7, o Gukesh não vai para esse dama F1, percebe os problemas. Hikaru Nakamura joga com G6, a torre tem que continuar defendendo e agora dama G4 vai montando um ataque do tipo dama H4 com bispo aqui em D5 para cima do rei, vai ganhar material, vai dar mate. De fato, os computadores já dão mate em 28 aqui nessa posição. Não apenas os computadores, se você com um pouquinho de treino pode também bater o olho nessa posição e encontrar mate em 28. Rafa, isso é humanamente impossível. Eu achava também. Eu achava que era humanamente impossível bater o olho nessa posição e falar mate em 28. Mas o meu vizinho Felipe, ele veio aqui na janela, bateu o olho aqui na posição e falou: caramba, as brancas estão mandando bem. Tem mate em 28 aí. Aí eu conferi com o Stockfish exatamente mate em 28. O Felipe é fera, meu. Mas também não à toa, ele é neto do... Enfim, vamos voltar aqui pra partida. Dama em F1 foi jogada aqui pelo Gukesh, meus amigos. Cheque. Hikaru Nakamura joga com bispo G2 e agora a dama tá atacada. Dama C1, o Gukesh vai se segurando do jeito que pode. Dama em H4 com cheque, a dama volta para H6, o Gukesh fez tudo o que ele podia para defender a posição e parece que ele defendeu tudo. Mas depois de simplesmente bispo D5, meus amigos, aqui é a última nota dessa música clássica. Gukesh abandona aqui a partida, meus amigos. Abandonou porque não dá mais. Posição de Zugzwang com mate. É uma posição onde as pretas nada podem fazer para evitar o checkmate que vai chegar aqui com velocidade. O que dá para fazer? Vamos olhar aqui umas possíveis... Olha que posição final bonita, né? Quero trocar peça, quero trocar a dama. O que pode fazer? Não pode tomar um peão aqui porque tá perdendo tudo. Tá levando mate em poucos lances, né? Bispo E4, tá levando mate. Por exemplo, se torre toma por F8, seguida de bispo E4. E aqui, enfim, se você tem mate em 2 aqui, né? Porque as pretas nada podem fazer. Jogar aqui simplesmente torre H8 mate. E se não jogar qualquer outro lance aqui, tá vindo rei H5 seguido de bispo por G6 checkmate, né? Bizarro.
Que mais dá pra tentar jogar nessa posição? Torre por peão? Não dá, né? Vamos tentar aqui, ó, outra possível continuação. Torre por peão, defendendo a dama. Tá vindo torre por cheque, rei H7, bispo E4. Não muito diferente do que a gente viu agora há pouco. Qualquer lance, joga aqui, qualquer lance. Que mais aqui? C4. Gostei dessa linha aqui. Com torre E8, ó, passa a vez, não tenho que jogar. Vai ser forçado a tomar aqui a dama. Lindo isso aqui, né? Completamente maravilhoso. Aqui o checkmate chega também. E chega com velocidade. Ou seja, meus amigos, olha essa posição final. Olha o poder dessa posição final. Uma posição na qual as brancas têm apenas um peão a mais. Apenas um peão a mais. E tem sequência de mate, cara. E assim, e tá na vez das pretas. E não tá em xeque, não tem nada. É muito bonita essa posição final. Pra mim foi uma das obras-primas aí. Não vou dizer a maior, porque o Nakamura é um cara de uma carreira extensa, né? Mas vencer, assim, um campeão do mundo, pra mim é uma partida, assim, histórica da carreira do Naka. E numa fase plena da vida aí do Ricardo Nakamura, né? Os dois estão saindo, como eu falei, Naka e Calcio, mas o Naka tá saindo mais leve. Vamos dar uma olhada aqui no relatório, meus amigos, do Chess.com 93.7. Olha esse gráfico, cara. É o famoso outplay, né, em inglês que fala. Ele sobrejogou aqui, ele dominou aqui a partida para cima do Gukesh, com direito a lance brilhante e tudo, né? Que é o lance torre de F em E1, né? Espetacular. Muito bem, meus amigos, por hoje é isso, eu não vou nem jogar eu não tenho coragem de jogar minha partida depois dessa não. Na maioria das partidas eu jogo depois, uma partida, essa eu não tenho coragem, essa eu prefiro ficar com o gostinho aqui dessa, aliás eu vou deixar na posição final para finalizar o vídeo porque merece. Beleza, meus amigos, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida e do vídeo, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!